Nesse momento está rolando um sambão lá fora e eu quero testar todas as capacidades do software da Adobe para reduzir o ruído externo. Se você não ouviu um samba enredo como trilha de fundo desse vídeo, significa que o software está funcionando muito bem. Dito isso, Max Verstappen conquistou a vitória do GP da Áustria de Fórmula 1 de 2023 e essa poderia ser uma notícia muito chata, mas na verdade não é. A corrida no circuito de Spielberg foi muito disputada e eu tô aqui para comentar os principais pontos, fazendo uma análise comportamental dos eventos e dos pilotos. E aqui a gente sabe que temos 3 protagonistas claros: Charles Leclerc, Sérgio Pérez e Lando Norris, que foi o piloto da corrida. O Verstappen conquistou sua 5ª vitória consecutiva e a 7ª vitória da temporada. Com essa vitória ele superou a marca de 42 corridas conquistadas, superando também Ayrton Senna e expulsando o brasileiro do top 5 de maiores vencedores da história da categoria. Isso pode parecer pouco para os pachecos? Pode, mas para o mundo civilizado da Fórmula 1 é muita coisa. Esse moleque tem apenas 25 anos e já é o 5º maior vencedor da história da Fórmula 1. Se bem que ele tem muita grama para comer ainda para ser considerado o melhor da história. De novo, para mim o Verstappen é o melhor dessa geração, mas para ser o melhor de todos os tempos, primeiro a carreira dele tem que terminar e a gente tem que ver como que essa carreira vai terminar antes de fazer qualquer tipo de avaliação. Um destaque para o Sérgio Pérez, que pelo menos mostrou capacidade de reação, conquistando seu primeiro pódio desde o Grande Prêmio de Miami, saindo do 15º lugar, o que é algo muito importante, porque em corridas anteriores o Pérez estava tão desanimado, como que eu vou dizer, tem um termo na moda que eu quero me lembrar agora para falar no vídeo, assim, claro, o termo inelegível. Vocês entenderam o que eu quero dizer. O Pérez estava tão inelegível para o título da temporada que ele meio que jogou a toalha, mas hoje ele saiu de 15º, hoje, domingo que eu tô gravando o vídeo, esse vídeo vai ao ar na terça-feira, mas ele saiu de 15º para conquistar a 3ª posição, ficando atrás de Charles Leclerc, o Charlinho da Ferrari, que também vai poder dormir tranquilo depois que deu uma espantada no fantasma chamado Carlos Sainz. Outro piloto que merece destaque é Lando Norris da McLaren. Aliás, a McLaren entregou atualizações para o carro do britânico, atualizações que não estão presentes ainda no carro do Oscar Piastri, mas acredito que em Silverstone os 2 carros da equipe estarão devidamente atualizados. Lando Norris, que inclusive foi o piloto do dia, segundo os fãs que assistiram à corrida, e ele entregou sim um ótimo desempenho considerando não apenas as condições de corrida, mas as próprias condições dele, Lando Norris, na prova. Se bem que ele segurou muito bem tanto a Aston Martin do Fernando Alonso, quanto as 2 Mercedes, tanto do Lewis Hamilton quanto a do George Russell. Aliás, o Hamilton, que foi evasivo durante todo o final de semana, a gente bem sabe que tem aquela coisa da renovação de contrato dele com a Mercedes que está se arrastando mais do que o Toto Wolff gostaria, e fiquemos de olho na Mercedes, porque a equipe alemã deve entregar importantes atualizações para o carro, um carro que foi desconstruído, o conceito SidePod 0 foi abandonado, mas que agora pode entregar um bom desempenho na pista da casa dos 2 pilotos, né? Lewis Hamilton e George Russell são britânicos. Uma prova que se destacou pela enorme quantidade de punições de 5 segundos pelos limites de pista ultrapassados. Particularmente me incomodou um pouco esse excesso de punições. Eu acredito que a direção de prova poderia, ou a própria organização, os diretores de corrida poderiam ter deixado um limite de pista maior, porém, os comentaristas da Bandeirantes tinham um ponto válido sobre este assunto. Se em Mônaco e em Indianápolis os limites de pista são os muros e os pilotos andam dentro do limite, e se ultrapassam o limite, eles com certeza saem da prova, assim como no Canadá temos o Muro dos Campeões, no circuito Gilles Villeneuve, se o piloto ultrapassa aquele ponto, ele sai da corrida, por que não estabelecer limites de pista no Red Bull Ring que são mais restritos, onde os pilotos não podem atacar tanto nas entradas e saídas de curva, sob a desculpa de que a pista já é pequena, ela já é estreita, não dá pra gente ficar
manobrando do jeito que a gente quer ou avançando, atacando as curvas do jeito que a gente quer. Eu entendo realmente que, neste caso, os pilotos saíram perdendo e precisam se disciplinar e controlar melhor os ímpetos para não avançar além daquilo que o limite da pista propõe. Como foi bem comentado na transmissão da Bandeirantes, os limites existem para serem respeitados. Depois os pilotos que questionem a direção de prova para verificar se esses limites de pista podem ser aumentados para o ano que vem. Outro ponto de destaque da prova foi o desempenho das Red Bulls, né? As duas adotaram apenas uma parada para a troca de pneus, sendo que Verstappen só parou uma segunda vez para colocar pneus macios e conquistar a volta mais rápida da corrida. Já Leclerc e Sainz, que foram os adversários mais próximos da Red Bull, fizeram 2 paradas, o que mostra que a Red Bull não só está voando, como tem um carro muito equilibrado e que tem um menor desgaste de pneus em comparação com as outras equipes. E eu estou sendo redundante aqui, porque carros equilibrados consomem menos pneus, desgasta menos equipamento e tende a ter uma performance também mais ajustada com aquilo que muitos chamam de preservação de equipamento. E parte desse equipamento é os pneus que esse carro está calçando. Dito isso, é fácil dizer que a Red Bull está muito próxima de conquistar mais um título de construtores e que Verstappen vai ser campeão de pilotos sem qualquer tipo de problemas. Foi uma prova cheia de alternativas, com boas disputas, ótimas ultrapassagens. A gente viu vários pegas nos pontos intermediários da corrida. Enfim, foi muito divertido e muito interessante assistir o GP da Áustria, que também foi marcado por uma tragédia que não aconteceu na Áustria, mas lá na Bélgica, no circuito de Spa. O piloto holandês Dylan van Hoff faleceu após um grave acidente no circuito belga. Estava chovendo lá em Spa. Na última volta da corrida ele saiu da pista e quando retornou ele foi atingido por um outro carro, naquele que é o tipo de acidente que hoje é o considerado mais sério da Fórmula 1, que em boa parte dos casos é acidente fatal, que é o acidente em formato T, ou em orientação T, onde um carro acaba atropelando o outro quando um deles está na horizontal e o outro na vertical. Nossos sentimentos em relação ao falecimento do Dylan van Hoff. Também foi feita homenagem ao cofundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz, que é austríaco e não está obviamente mais entre nós, e com isso a Red Bull também fez as suas homenagens. Próxima corrida, o GP da Inglaterra, entre os dias 7 e 9 de julho de 2023, também conhecido como Semana que Vem. E, de novo, fiquem de olho na Mercedes, que deve trazer um grande pacote de atualizações para os seus carros, e para a McLaren, que também deve atualizar os 2 carros e não apenas o carro do Lando Norris, que é hoje um dos pilotos mais promissores da categoria. Fiquem de olho também no Oscar Piastri, tá? Ele, para mim, é o novato do ano. Não dá para contar com o Nick De Vries, não dá para contar com o Logan Sargent. Se bem que o Logan Sargent já tinha corrido antes, né? Enfim, gente, eu tô com sono, tem um barulhão lá fora, acho melhor encerrar esse vídeo. Fiz o melhor que pude, como diz o comentarista da ESPN, fiz todo o estrago que podia, e é isso.